Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Desejo a todos uma boa noite, na paz e na graça do nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente me encontro aqui junto com todos vocês, nesse momento, irmãos, para agradecer bastante a Deus mesmo por todas as obras e benefícios que Ele tem me feito a mim, a minha família, mesmo no momento da prova, da luta, da enfermidade. O Senhor Eterno tem sido nosso amigo, tem nos ajudado, e eu agradeço também ao Eterno por tê-los inscritos aqui no meu canal. Irmãos, o que me traz aqui nesse momento é algo, não é para atacar ninguém, não é para atacar nenhuma denominação, mas é um despertamento, inclusive para mim, para todos nós, irmãos, porque precisamos ser despertados, todas as vezes devemos procurar, irmãos, fazer uma análise em nós mesmos, para que a nossa vida, olhamos no espelho quando vamos sair, para ver como está o cabelo, como está a roupa, não é assim? Para não sair de qualquer maneira. Então nós devemos de olhar no espelho, que é a palavra de Deus, para procurar, irmãos, nos arrumar, porque não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Por mais que procuramos colocar em ordem a nossa vida, ainda não conseguimos. Porque quando disse o apóstolo Paulo, numa parte, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então isso quer dizer que nós, irmãos, realmente somos eternos dependentes do Eterno. Eu digo do Eterno. Eu confesso para os irmãos que muitos irmãos procuram querer saber o nome de Deus. Para mim, eu chamo o Senhor Deus, de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Eterno, Pai Eterno. Eu tenho muito medo, irmãos, de pronunciar o nome de Deus. E respeito. Primeiro que em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é o terceiro mandamento, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomá-lo. Então eu respeito muito, irmãos. Não estou aqui julgando ninguém, né? Mas nós temos que ter respeito, irmãos, pelo nome do nosso Deus, do Senhor Eterno. Eu procuro falar Senhor Eterno, Deus Eterno. Eu não estou falando nome, eu estou falando, dando títulos, não é? Quando eu falo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Eterno, o Deus de Israel, eu não estou falando nome, mas todos sabem que eu estou falando do Deus único, daquele Deus que tirou o povo da terra do Egito. E nós não devemos também, irmãos, pensar que tudo que nós sentimos, né? Eu era assim, mas eu aprendi. Eu era de uma denominação que tudo que a gente sentia, às vezes já pensava que era Deus que estava fazendo a gente sentir. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. E você que era dessa denominação tem que reaprender, como eu também reaprendi, irmãos, porque por causa disso muitos sofrem, até hoje. Muitos sofrem. Conheço pessoas, irmãos, que estão sofrendo porque achavam que Deus havia falado com ela, que Deus havia feito uma promessa para ela e a pessoa, e aquilo não se cumpriu e a pessoa caiu numa desilusão e veio até mesmo a chegar numa depressão. Por quê? Porque não entendendo que aquele que estava lá na frente estava mentindo e usando o nome de Deus, um espírito de mentira, irmãos. Existe o espírito da verdade. O espírito da verdade testifica em nós a verdade. Quando nós falamos das coisas celestiais, nós sentimos dentro de nós a verdade se manifestando ao abrir a nossa boca. Mas quando é um espírito de mentira, irmãos, ele traz prejuízo, ele traz, irmãos, divisões,
não é que divide no sentido divisões até entre nós, dentro de nós mesmos. Nós, na nossa personalidade, nós ficamos confusos. Há divisões internas no nosso ser espiritual. Nós já somos dotados, irmãos, de uma natureza humana e uma espiritual. Né? Nós temos a natureza humana, que é essa da carne, que nós temos que comer, beber, vestir. Enfim, essa é a nossa natureza humana. E temos a nossa natureza espiritual. Então, se nós, irmãos, entrarmos em confusão, pode-se acontecer de um espírito diferente entrar na mente de alguém e fazer ele descrer totalmente das coisas de Deus e até desacreditar na própria existência de Deus, porque não entendendo que Deus, ele faz as coisas certas na hora que ele quer, não é na hora que nós queremos. Eu já vi casos, irmãos, de irmãos falarem assim, ó, Deus me fez sentir, ou me mostrou que tem que colocar essa pessoa aqui nesse cargo. Na igreja que eu pertencia, falava muito isso. Mas a gente sentia que não era para colocar naquele cargo, irmão. Mas a gente não podia falar nada, porque se fosse falar, até falava, mas era ignorado. Esse é o mais novo, tem que ficar quieto. Homens amantes de si mesmos, irmãos, que se acham donos da verdade, que muitas das vezes corrompem as coisas de Deus, se deixam corromper, irmãos. Se deixam corromper pelo dinheiro, se deixam corromper, irmãos, por amizades, por jantares, por almoços. Pensa que não existe isso. Tudo isso aí existe. Irmão, são coisas que é difícil de a gente explicar, mas existe isso. Às vezes Deus tem um plano com alguém em um lugar e a outra pessoa, movida por um espírito faccioso, mentiroso, vai lá e coloca um obstáculo na vida da pessoa. Isso em todo lugar, irmãos, acontece. Pode acontecer no trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. Quantos que às vezes eu já ouvi que a pessoa estava indo bem no trabalho e a outra pessoa ficou com ciúmes, com inveja, porque a diretoria estava de olho naquela pessoa para colocar às vezes em algum lugar de destaque. Conseguiram, através da mentira, manipular para que aquela pessoa não chegasse naquele lugar que deveria chegar. O espírito da mentira, irmão, ele destrói, ele arruína. Ele vem, irmãos, com astúcia, criando coisas que não existem, falando aquilo que não se viu. E tem mentirosos, irmãos, que eles são tão mentirosos que eles acreditam na mentira que eles estão contando. E quem é o pai da mentira, irmão? É Satanás. Não sejas tu, filho de Satanás, irmão. Para que na tua boca não haja mentiras, procure sempre buscar a Deus em oração, para que o Espírito da verdade esteja permanentemente junto com você e você não venha falar aquilo que você quer falar, mas venha falar aquilo que Deus quer que você fale. Muitos, até em denominações, eu vou pregar isso porque eu vou agradar o povo, porque daí eu vou ficar famoso. De que vale a tua fama, irmão? A fama do homem, ela termina, ela acaba, irmão. Chega um momento que tudo acaba. O homem fica velho, a mulher fica velha, vem as enfermidades, vem as dificuldades da vida. Chega um momento que chega a hora da partida e não tem ninguém que escapa. Então não adianta você ficar querendo o lugar do outro. Irmãos, eu já soube de casos terríveis de um querendo o lugar do outro, um desejando que o outro caia para ficar no lugar dele, irmão. Isso não é o amor de Cristo.
Nunca foi. Isso não é cristianismo, irmão. O verdadeiro cristão é aquele que não quer, irmãos, se aparecer. Ele procura sempre ficar escondido atrás de Cristo Jesus, de Yeshua HaMashiach. Porque ele sabe, irmãos, que se ele se esconder atrás do Senhor, ainda que o inimigo venha sobre ele, ele consegue vencer. Ainda que ele seja errante, faltante, porque não há homem que não erre. Certo, irmãos? Não há homem que não erre. Não adianta nós falarmos que não erramos, porque todos os homens na terra erram. Ainda esses dias li uma palavra que fala: se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos e o Espírito de Deus não está em nós. Por quê? Porque somos seres humanos, irmãos. Você pode ser presidente de uma denominação, você pode ser o homem mais sábio que os outros, mas sempre você vai ter um momento de você deslizar e de você errar. Porque ninguém é maior do que Deus, ninguém é maior do que o Eterno, ninguém pode ser superior a Ele. Só a Ele deve ser a glória, só a Ele deve ser a honra. Esses dias ainda vi, irmão, um irmão, não vou dizer a denominação, contando, irmãos, que falaram tanta mentira a respeito dele, que ele teve que se explicar. E era tudo mentira. Para que isso? Aquele que tem prazer de difamar, de destruir uma família. Olha, vou te dar um recado, hein? Toma cuidado, você que gosta de ver o mal dos outros, você que gosta de ver o outro sofrer, você que tem prazer de ver alguém que exercia um dom se calar e ser colocado dentro de uma gaiola espiritual, toma cuidado. Porque o Senhor dos Exércitos não terá o culpado por inocente. E dele não tem como escapar, irmão. Nós vemos aí essas nações que estão em guerra, brigando. Irmãos, nações que estavam quietas e a outra vai lá e invade. Como esses homens pensam, irmãos? Uma tremenda de uma ignorância, uma tremenda de uma falta de compreensão. Será que eles não entendem que eles são homens? Que eles não vão viver eternamente aqui? Ou eles estão pensando que isso aqui vai ficar de herança para eles tudo? Chega um momento que eles morrem, que eles caem. Chega um momento que um vírus pequenininho pega um e joga fora. Somos todos iguais, irmão. Por isso que nós temos que estar em Cristo. Por isso que nós temos que pregar Jesus Cristo. Por isso que temos que falar do amor de Cristo. Por isso que temos que falar da verdade. E qual é a verdade? Que na tua denominação é o caminho certo? Você acha que isso é verdade? Você já está mentindo? Porque o caminho da verdade se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai encontrar outro caminho a não ser Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o único caminho. Procure onde você quiser, batem na porta que você quiser, você não vai encontrar. Mas naquela igreja, naquela outra denominação, aquela denominação, ainda que você ache ela perfeita, não existe denominação perfeita, irmão. Perfeito é só Jesus Cristo. Não existe ministério aqui na terra perfeito. Não existe santo ministério. Santo é o Senhor, irmão. Certo? Santo é o Senhor. Ele sim. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não pensas você que ele vai dividir a glória dele com você, ou comigo, ou com qualquer outro. Não, a glória dele pertence a ele. E ai do homem que quiser roubar a glória de Deus.
Você que prega e gosta de plateia, você que gosta de multidões, é bom que tenha multidões para ouvir a palavra de Deus, mas não para ver você, mas para ouvir aquilo que você fala. O Senhor Jesus está voltando, irmão, você não está percebendo. Você não está vendo o que está acontecendo aí fora. E você ainda tem coragem de machucar uma ovelha, você tem coragem de maltratar um irmão. Você tem coragem de fazer o teu irmão chorar. Você tem coragem de fazer aquele que também recebeu a misericórdia de Deus. Você tem coragem de pisar em cima dele, irmão. Você acha que Deus não está vendo? Que vai passar impune porque você tem uma divisa espiritual? Você não entendeu nada do que é graça de Deus. O que é graça? Responde para mim. Você não sabe. Eu não sou mais sábio do que você, eu não sou melhor do que você, eu não tenho nada, irmãos. Mas eu sei uma coisa, que graça é o favor imerecido, é o favor que nós não merecíamos. E o que nós não merecíamos? Nós não merecíamos o Senhor Jesus Cristo. O Yeshua HaMashiach nós não merecíamos, e Ele veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nele, sim, irmãos, se encontra a misericórdia. Nele se encontra a verdade. Nele não há mentira. Foi o único que conseguiu guardar todos os mandamentos. O único que conseguiu vencer o nosso pior inimigo. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo. Só Ele, irmão. Aqui na terra não existe ninguém, armas, artefatos, armas poderosas, não existe que possa vencer o leão da tribo de Judá, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Então levanta a tua cabeça, irmão, você que está abatido, você que está abatida porque alguém te humilhou, saiba que Deus está do teu lado. Se você, aleluia, realmente tem vontade de entrar no céu, busque a Deus, aleluia, aonde você estiver. Busque a Deus aonde você estiver. Dentro do teu quarto, dentro do teu carro, andando na rua. Feche a porta do teu quarto e ore, peça. Deus vai te visitar, irmão. Deus te ama. Você que está escutando esse vídeo provado, arrebentado, sem força, sem ânimo. Que Deus possa te dar força, virtude, poder para você vencer. Porque Jesus, o Senhor Jesus, Yeshua, uma vez disse para os seus discípulos, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, do Evangelho de João. Jesus disse aos judeus que criam nele, porque houve judeus que creram nele, e disse para eles, se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, olha que palavra forte, mano, glória a Deus, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a verdade de Cristo liberta, quebra os ferrolhos da maldade, quebra os ferrolhos da iniquidade, quebra os ferrolhos das prisões que prendem as almas, que estão trancafiadas no pecado, na maldade, na promiscuidade. Mas quando chega a verdade de Cristo, a corrente do pecado é arrebentada. Quem é tu, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, está escrito em Salmo, ó morte, onde está o teu aguilhão? Quer dizer, onde está a tua ponteira de ferro? Isso que quer dizer aguilhão. Não tinha força para vencer o mestre. O mestre é o mestre. Glória a Deus. Irmão, irmã, segura nesta palavra. Segura nesta exortação. Que neste dia você possa saber que você é filho da luz. É filho da verdade. E
que Deus te guardará. O teu ministério de reconciliação com Deus está com você. E até o teu ministério que Deus te deu, quem sabe não, alguém vai ouvir esse vídeo. Que você tem um compromisso diante de Deus. E você não sabe como fazer, não sabe como sair, não sabe de que jeito você vai conseguir, porque a dificuldade material chegou na tua vida e você diz, Senhor, como que eu vou conseguir? Mas se você está na verdade, que é Cristo Jesus, você vai ver se Ele não vai aparecer. Qual a tua intenção? Anunciar a vida eterna? Qual o teu desejo? Falar de Jesus Cristo que salva, de Jesus Cristo que perdoa. Qual é o teu desejo, irmão? Ajudar aqueles que estão alienados num sistema religioso corrompido, que muitas das vezes quer levar o homem a heresias. Lute, use isto aqui, ó, a palavra de Deus. Está tudo aqui já. E com esta palavra, pode ter certeza que você será protegido, guardado, e a verdade te libertará. Yeshua HaMashiach é a verdade. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E fez uma promessa que ele vai voltar. E ele já está voltando, hein? Por isso você que está dormindo, ó dormente, acorda, acorda enquanto há tempo, desperta e reconheça que a graça não é a tua denominação, reconheça que Jesus Cristo é a graça. Antes que você fique amarrado na placa da tua denominação e a igreja espiritual seja arrebatada e levada aos céus. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E você que ainda não creu em Jesus Cristo como teu Salvador, abre as portas do teu coração e diga, entra, Senhor. Diz em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Eu quem? O Senhor Jesus Cristo. O Yeshua. Por que o irmão fala Yeshua? Eu não sou judeu. Não interessa se você é ou não é judeu. Isso para mim pouco me importa. Sabe por quê? Porque o nome original é Yeshua. Eu estou falando o nome original. O outro nome também não deixa de ser original. Só que foi transliterado. Mas como eu leio muito a Bíblia judaica, eu acostumei assim. E não vejo mal nenhum de falar isso. Não estou levando o nome em vão. Estou pregando a verdade. E digo para você, Ele te ama. Você não quer que Ele te ame? Então levanta a tua cabeça em gratidão e diga, em gratidão a esse Deus maravilhoso, a esse Salvador que você não merecia. E sempre, irmão, sempre, tenha certeza que você não ficará sozinho, nem sozinha, nem desamparado. Porque sempre que você clamar, Ele virá ao teu encontro. Se você estiver na verdade, se você permanecer na verdade, está escrito aqui. Se você conhecer a verdade te libertará. Então fica firme. E você que te jogaram fora, por quê? Quem te jogou fora? Foi o homem? Ah, irmão, eu não tenho mais força. Como é que eu vou servir a Deus? Aonde eu vou servir a Deus? Aonde que eu vou servir a Deus? Irmão, serve a Deus onde Deus vai preparar de você servir. Você não tem coragem? Irmão, eu sirvo a Deus aqui dentro da minha casa. Eu sirvo a Deus na beira de um rio. Eu sirvo a Deus, irmão, numa praça. Eu sirvo a Deus, eu falo do Evangelho aonde Deus me manda. No meio de uma multidão, no meio de um ou dois. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou servindo a Deus, irmão. Não preciso de paredes, de pedra para me servir a Deus. Se tiver um lugar para nós se abrigar, louvado seja Deus. Se não tiver, eu faço o culto debaixo de uma árvore. Lá em Jerusalém, Deus permitiu que eu fiz um culto debaixo de uma árvore, irmão. Com alguns irmãos e algumas pessoas que estavam comigo. Eu não estava em nenhuma caravana, fui eu, minha esposa, meu filho e mais algumas pessoas que me acompanharam, mas não era caravana, foi numa missão. Numa determinada vez, irmão, fui convidado para fazer uma visita num convento.
Ali existia uma moça, uma francesa, irmão. Eu e minha esposa entramos ali, e no subterrâneo daquela igreja romana. Irmãos, Deus me deu a graça de fazer um culto ali debaixo, dentro daquele subterrâneo, irmão. Em cima era uma igreja romana, embaixo era onde morava aquela freira. E Deus me deu a graça de cantar vários hinos ali. E ali fizemos o santo culto a Deus. Ficou maravilhada, não sei o que se deu, o que se passou com ela, mas ela ficou maravilhada. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, prepara-te, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você que está pensando que a guerra vai impedir você de servir a Deus, não vai não, irmão. Aí que você vai ver milagre. Porque aquele que Deus guarda, o Senhor pega ele daqui e coloca ele lá e ninguém vê nem como ele foi, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Vai ter milagre depois desse vídeo. Glória ao Senhor. Irmão, continua o teu ministério. Continua combatendo as heresias. Continue gravando coisas que combatem as heresias humanas. Continue combatendo contra a mentira. É difícil. Você vai arrumar um monte de perseguidor. Eu vou continuar pregando. Você faz a tua parte que eu faço a minha. Cada um tem uma missão. Vou continuar pregando. E se precisar batizar, vou batizar. Se tiver que reunir, eu vou me reunir. Aonde for preciso. Se não der aqui, eu vou na outra casa. Se não der na outra casa, nós marcamos uma hora na beira do rio lá. Se não der na beira do rio, nós arrumamos um lugar, num recanto. Mas que nós não vamos parar de servir a Deus, nós não queremos parar em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua cabeça, seja valente. Não temos, mas temos, ó, o Papai do céu lá em cima, que é dono da verdade e que é dono do ouro e da prata. E que a nossa intenção é um dia dar a coroa da vida eterna e queremos levar mais alguém junto conosco. Merecemos? De jeito nenhum. Somos dignos? Nada. Mas o Senhor Jesus, Ele é digno. Ele se colocou no nosso lugar para pagar as nossas transgressões, os nossos pecados. E nós acreditamos que Ele limpou-nos. Nós acreditamos, porque Ele é a verdade. E a verdade nos libertará. Honra e glória seja dada ao Cordeiro de Deus, o Eterno, Yeshua HaMashiach, e ao Eterno Deus de Israel, que vive para todo sempre. Amém, amém, amém.